Olá, queridos catequizandos da terceira etapa da Eucaristia. Tudo bem com vocês? Eu sou a catequista Rosenilde e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o 13º encontro. E é com muito prazer que nessa semana nós vamos dar continuidade sobre os sacramentos. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele desça sobre cada um de nós, nos dando sempre sabedoria e proteção divina sobre cada um durante toda a semana e a vida nossa. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missão confiada por Deus e também por Cristo a seus apóstolos, ela continua sendo exercida na igreja por meio do sacramento da ordem. Aqui ela nos afirma que o sacramento da ordem, ela foi um sacramento deixado por Cristo. E para iniciarmos nessa afirmação, eu gostaria de convidar cada um de vocês para logo de início pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Lucas, ou seja, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo do 12 até o versículo 16. Vamos ver o que Deus tem hoje para nos falar através da palavra. Ele inicia assim: naquele dia, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, ele chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, as quais deu o nome de apóstolos. Seriam eles: Simão, a quem ele chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Essas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses 12 apóstolos, Jesus escolheu eles para segui-lo na caminhada de Jesus, para celebrar a palavra de Deus, para que os cristãos se aproximassem mais de Deus. Então Jesus ele escolheu esses 12 apóstolos naquele tempo de Jesus para evangelizar o povo. Jesus ele confirmou o sacramento da ordem já junto com esses apóstolos, quando ele nomeou e pediu e mandou para que os apóstolos eles também celebrassem a Eucaristia. Então aqui na palavra diz: Jesus escolheu 12 homens, na quais foram chamados de apóstolos. E naquele momento em que Jesus fez esse convite, escolheu esses 12, ele também deixou a missão para que esses apóstolos multiplicassem a palavra do Senhor. E também deu a oportunidade a eles para que eles pudessem celebrar a Eucaristia. Então, a partir daí, a ordem tornou-se um sacramento, onde ele ordenou para que os apóstolos fizessem da seguinte forma: fazei isto em memória de mim. Onde homens hoje dispostos a se doarem inteiramente ao Evangelho, chamados por Deus, e também homens que são apaixonados pela igreja, eles recebem uma especial missão de continuar na terra a obra de Cristo.
Então, Jesus, naquele tempo, ele escolheu os 12 apóstolos para celebrar a Eucaristia. E hoje, nós temos esses homens que ainda hoje dizem sim ao chamado de Deus e ao chamado de Cristo para estar o quê? Continuando essa missão de evangelizar e também tornar conhecido o caminho de Deus. Esses homens que dizem sim hoje para Deus ao convite de Jesus, eles são homens que são apaixonados, por esse evangelho e também pela igreja. E acabam doando a sua vida a serviço do reino. O sacramento da ordem, ele é um sacramento de serviço, onde nós vimos também nos encontros anteriores que temos 3 grupos de sacramentos, não é mesmo? Então, o sacramento da ordem está no segundo grupo, que é o sacramento de serviço. Os que recebem, todos os homens que recebem a ordem, são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Então, esses homens, eles são consagrados para que eles possam exercer essa função. Toda vocação, ela é um chamado de Deus. Então, todos nós temos um chamado de Deus. E esses homens que dão o seu sim para Deus também tiveram esse chamado. É Deus quem chama cada um desses homens, mas a resposta, ela é livre. Deus convida, mas não obriga ninguém, porque Ele nos ama demais e nos deixa totalmente livre para aceitarmos ou não esse convite. E esses homens de Deus que são chamados para servir a Deus e ao reino, eles dizem sim ao chamado do Pai. Mas Deus jamais obriga ninguém a dar o seu sim. Então, toda vez que nós somos chamados ao Pai, onde nós temos um dom que é presente dele, e Ele nos convida para seguir trabalhando na obra do Senhor, Ele faz o chamado. Mas somente nós, o nosso coração, pode dar o sim. E esses homens de Deus dão o seu sim para viver essa palavra e nos educar como comunidade. O povo de Deus, ele é chamado a ser igreja em Cristo, por Cristo e com Cristo. O padre, ele é o fruto de uma comunidade que reza. Então, para nós termos padres, para nós termos pessoas na caminhada, na obra do Senhor, nós também não podemos ficar só esperando que Deus toque o coração, de um ser, de um homem, de um rapaz, para ir lá e se tornar-se padre. Não. Nós, como igreja, nós temos que colocar também as vocações nas nossas orações, na nossa conversa com Deus. Nós nunca podemos deixar os nossos padres de fora das nossas orações, para que Deus fortaleça a fé de cada um deles, para que Deus toque no coração de rapazes, de meninos, para que eles também aceitem e dê o sim deles para Deus. O homem de Cristo, da igreja e dos irmãos. Então, esse homem que é de Cristo, é da igreja e também dos irmãos, ele é tirado dentre de todos os outros homens, mas para continuar servindo ao irmão. Deus, ele sai escolhendo. Ele toca o coração, faz o convite e aquele que for agraciado, ele vai dar o seu sim. São homens normais, são pessoas normais, porém diferenciado porque eles dão o seu sim para servir aos outros irmãos.
A ordem, ela é um sacramento graças a qual a missão ela é confiada por Cristo aos seus apóstolos. Assim como nós vimos na leitura, essa leitura de hoje da palavra do Evangelho de São Lucas, ela nos diz que no início Jesus foi lá e escolheu quem ele queria do lado dele para ajudá-lo nessa missão. Dentro da igreja e da comunidade, cada um é chamado a um estado de vida e a desempenhar uma função. Isso é muito importante. Ou a missão de acordo com os dons e a capacidade de cada pessoa. E também de acordo com a necessidade da comunidade. Então, assim como os padres, os rapazes são convidados a ser padres, o restante da comunidade também tem esse chamado para estar exercendo algum outro tipo de missão para junto da igreja. O padre, ele existe em função do serviço da comunidade. É uma vocação para ser sinal do Cristo que serve. Então, o padre ele veio para servir a Deus e à comunidade. Pois o modelo de padre é o próprio Cristo. Foi Cristo que nasceu para evangelizar, para caminhar sobre a terra e ir pregando a palavra do Senhor. E assim hoje, os nossos padres têm essa mesma missão. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas e vai atrás das que estão perdidas à procura de trazê-las de volta. Então hoje o padre é nosso bom pastor. Quando nós estamos um pouquinho distanciados da igreja, quando nós não estamos frequentando as missas, então o padre, ele tem a missão de ir lá, pegar na nossa mão, ouvir quais são as nossas aflições, os nossos medos e trazer-nos de volta para os braços do Pai. O padre é alguém também que tem defeito, tem qualidades, ele é um ser humano que erra, ele é limitado, mas a sua missão é uma só, é a missão de Cristo. Padre, ele tem as suas fragilidades, mas a missão dele ele jamais deixa de lado, que é servir, pregar, partilhar e amar todas as suas ovelhas, na qual somos nós. Esse sacramento da ordem, ela comporta 3 graus. O primeiro deles é o diaconato, na qual nós temos os diáconos. Qual é a função de um diácono? O diácono, ele pode batizar, assistir a matrimônios, fazer celebração da palavra, animar as comunidades, fazer e formar agentes de pastorais e, acima de tudo, na caridade. Essa é a função do diácono. Segundo, nós temos os padres. Os padres, eles podem fazer o que o diácono faz, mas especialmente atender às confissões. Lembram que a gente falou alguns dias atrás sobre as confissões, na qual nós vamos arrepender-nos dos nossos pecados e ir lá conversar com o Padre, na qual ele tem a missão de nos perdoar em nome de Jesus? Então, isso é o Padre vai fazer. Celebrar a Eucaristia, a missa, atender os doentes com o sacramento da unção dos enfermos. Então, isso é uma diferença do padre para o diácono. O terceiro, nós temos o episcopado. Olha que nome bonito, né? Esse englobam os bispos. Os bispos, eles podem fazer tudo o que o padre faz, mas especialmente ele vai ordenar os diáconos, os padres e também os outros bispos.
Olha só que coisa interessante, né? Celebrar o sacramento da crisma, pois o bispo recebe esse sacramento por completo. Então, nesse sacramento de ordem, olha só quantas pessoas podem estar englobando, né? Nós temos os diáconos, os padres e também os bispos. Todos eles, né, recebem a ordem, o sacramento da ordem. E isso os torna muito especiais diante de Deus e diante de cada um de nós. Por quê? Porque eles estão aqui para celebrar a vida, celebrar a palavra, porque eles estão se doando. Eles acabam que deixando pai, deixando mãe, deixando família, né? Os irmãos mudam-se de cidade para a única missão de servir a Jesus, para nos colocar no caminho de Deus, porque ele é um homem abençoado e deu o seu sim quando recebeu o chamado. Essa é a função, né, do padre, na qual ele recebe o sacramento da ordem. Agora, como atividade de vocês vão também escrever no caderninho de vocês qual é a diferença do padre, do diácono e do bispo. Qual a diferença dessas 3 patentes? Vocês vão escrever aí no caderninho de vocês e vão estar apresentando para a nossa catequista, certo? E o segundo, você vai escrever no seu caderno também todas as orações que você conhece. Aquela oração que você sabe rezar todinho sem precisar ficar olhando no papel, ok? Então a gente tem essas 2 missões como atividade para essa semana. Primeira, vamos descrever no nosso caderninho qual é a diferença do diácono, do padre e do bispo. E o segundo vamos escrever as orações que nós conhecemos, ou seja, o que eu, Rosenilde, conheço, qual é a oração que eu conheço. E também vai me dizer ainda o que é oração, ok? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos encontros de catequese e ter uma melhor aprendizagem e conhecimento do que Deus tem para cada um de nós. Assim a gente finaliza mais esse encontro de hoje, pedindo a Deus que Ele continue abençoando cada um de nós, nos dando muita saúde e até a semana que vem, em nome de Jesus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.